Oi, Quilters! Tô aqui com um vídeo para mostrar para vocês como que vocês podem limpar a base de corte, de que forma, conforme a gente vai usando com o tempo, a gente vê que a base de corte ela fica, né, com aqueles resquícios de manta, grudada, né, os fiapinhos. Como que a gente pode tirar, manter limpo essa base de corte de tempos em tempos e preservar? Vocês vão fazer pesquisa no Google. Muitas americanas, algumas delas, elas chegam a colocar a base de corte submerso, exatamente submerso, numa banheira com água, deixando ali a base de corte, né, limpando com um sabão neutro e deixar ele submerso ali. Mas, gente, por algum tempinho, alguns minutos. Mas, e o receio, né, de você fazer isso com a sua base de corte? Tem que ser também uma banheira onde a sua base de corte fique totalmente no chão, assim, da banheira, tá? Então, se você tiver uma base de corte tamanho grande, a banheira tem que ser maior que isso, para que ela fique retinha encostando na banheira. Mas e o receio de a gente fazer isso, né? Eu falei assim, não vou experimentar fazer isso e deixar minha base de corte submerso, né? A água tem que ficar totalmente completo com água. E aí, pesquisando e falando com algumas americanas, o que elas fazem, algumas fazem o quê? Elas limpam dessa forma, não colocando na banheira, mas sim utilizando a água com esponja. Eu vou mostrar para vocês, e porque a água ela é importante nessa limpeza da base de corte e a manutenção dela, tá? Então eu vou demonstrar para vocês porque tá na hora de eu limpar, né, dar um trato na minha base de corte, e eu vou estar mostrando aqui para vocês como que nós fazemos, ok? Bom, vai estar aí no descritivo de vocês essa receitinha. Simplesmente vocês vão usar o álcool branco ou, no caso, desculpa, não é o álcool, vinagre, tá? O vinagre branco, ou no caso, o vinagre de álcool, tá? Água, um pouco de sabão neutro, que seria o detergente mais neutro, tá? E uma esponja, e a esponja que eu vou utilizar é essa daqui, ela não é áspera aqui, tá? Qualquer esponja que não seja áspero, mas eu uso praticamente esse lado aqui, e um pano limpo para você secar, ok? Qual que é a quantidade? Vocês vão misturar, né, dentro de um pote, 4 xícaras de água, tá? E uma colher de sopa de vinagre branco ou vinagre de álcool, ok? Vocês vão fazer essa mistura e depois eu vou mostrar para vocês como que vocês vão estar limpando aqui na minha base de corte, ok? Bom, deixa eu abaixar aqui para vocês darem uma olhada. Primeira coisa que vocês vão fazer, só um minutinho. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão estender uma toalha no chão, tá? E colocar sua base de corte sobre essa toalha, ok? E deixar ela reta. Fazer isso na posição assim plana, tá? E aí você vai começar, eu vou limpar esse lado. A minha base de corte eu posso utilizar dos dois lados, então eu vou limpar primeiro de um lado, ok? E aí o que vocês vão fazer? Com a mistura que eu tenho aqui, a mistura naquela travessa ali, tá? E o meu sabão neutro está ali, eu vou começar a fazer a limpeza. Tem um pano também depois para secar, ok? Primeira coisa, deixa eu ver, deixa eu abaixar isso aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada mais próxima aqui. Ok, não liga a bagunça. Deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar mais para baixo. Aqui. Ó, aqui dá para vocês verem bem, né? Ok, então eu tô com a minha base de corte, minha placa, e vou limpar esse lado aqui.
eu vou colocar a esponja nessa mistura de água com vinagre branco. Põe um pouquinho só, gota, tá? De sabão neutro. E vem esfregando. A água, ela ajuda, tá? Ela ajuda essa base penetrar e fechar os poros. Uma esfregada. Aqui. E aí vocês vêm com um pano seco e aí vocês passam na base de corte, na sua placa. Ok? Ok. Feito isso, vocês vão deixar essa base de corte assim, tá? Vai deixar ali pra secar, ok? Depois que secou, aí eu vou virar pra fazer o outro lado, porque eu também utilizo do outro lado, tá? Se a sua placa, ele é só de um lado, é isso que você vai fazer. Você vai deixar e tem que deixar ela estendida, reta pra secar, tá? Então eu vou deixar aqui pra secar e aí depois eu faço o outro lado. É isso, gente. Coisa mais simples, tá? Então deixa eu explicar aqui pra vocês. Então 4 xícaras de água, 1 colher de sopa do vinagre branco ou vinagre de álcool, tá? Umas gotas, apenas 2 gotinhas de sabão neutro, esfrega e utiliza essa água, tá? Para esfregar a sua base de corte e depois vem com um pano seco, secando, tirando todo esse excesso de água, esfrega mais um pouco para que ela fique limpinha e assim você deixa essa sua placa estendida, retinha até secar. E ela está pronta de novo para você poder utilizar ela. Essa água ajuda a fechar a superfície da base conforme você vai utilizando, né? É por isso que algumas elas chegam ao que? A mergulhar essa placa em banheira ou em algum lugar onde fique submerso em água. Mas como eu acho assim, né? Um risco, eu fiquei muito receosa, então eu faço dessa forma como outras pessoas também fazem, ok? Espero que vocês tenham gostado e ajudado, compartilhe com mais pessoas que possam interessar a respeito disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!